Alimentação e o coração. Quais alimentos são vilões? Quais alimentos são mocinhos? Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Eu sou o Dr. André Chateaubriand, cardiologista. Muita gente procura os grandes vilões da alimentação, aqueles alimentos que podem estar tirando a sua energia, causar infarto, causar um derrame, e aqueles alimentos que são bons, né? Que são os queridinhos, que vale a pena você sempre ter na sua geladeira, comprar no mercado, porque ele pode controlar diabetes, reduzir a prevenção de doenças. Bem, essa polarização dos alimentos, ela não é uma coisa saudável, né? Mas podem sim existir alguns alimentos que são muito ruins e alguns são muito bons. Mais importante do que a gente polarizar os alimentos naqueles que devem ser odiados e os que devem ser amados, é a gente saber que existem pilares da alimentação saudável. E todos esses pilares, eles têm alguns objetivos, né? Os objetivos são prevenir ou ajudar a controlar os fatores de risco cardiovascular, como obesidade, hipertensão, diabetes, e ou pelo menos esses alimentos eles devem evitar ou não contribuir para o aparecimento dessas condições. Lembrando que no final das contas, o grande objetivo é evitar a ocorrência de eventos graves, como infarto, como um derrame. Mas quais seriam então esses pilares, né, que obedecendo a esses pilares a gente vai escolher os alimentos? Eu vou falar aqui sobre 5 pilares. E esses pilares eles podem ser equilibrados de diferentes formas em diferentes dietas. Por isso existe dieta mediterrânea, dieta DASH, dieta low carb. Mas todas essas dietas elas vão acabar equilibrando esses pilares com diferentes intensidades para cada um deles. Esses são os conceitos mais importantes sobre alimentação que a gente tem que ter, ao contrário de muitos outros vídeos que vocês veem por aí. Mas vamos falar sobre os pilares. Então, o primeiro pilar, sem dúvida, é o pilar do balanço energético. Como assim? Para manter o peso, a gente tem que não ter um superávit calórico, ou seja, um excesso de calorias no dia. Então, é importante que a alimentação, que o consumo energético e o gasto energético sejam muito próximos ou que exista, na verdade, um gasto energético maior do que o consumo, para que assim a pessoa possa manter ou perder peso. Então, o balanço energético é o primeiro desses pilares. O segundo pilar é o consumo de frutas e vegetais numa porção de pelo menos 5 por dia. A gente sabe que o consumo de frutas e vegetais ele está associado a uma melhor saúde cardiovascular e a menor incidência de eventos cardiovasculares. Um outro pilar muito importante é o consumo de nutrientes e micronutrientes, vitaminas, que são necessárias em pequena quantidade para o nosso bom funcionamento. Então aqui eu destaco que o consumo de sal ele deve ser menor do que 5 a 6 gramas por dia. A redução do consumo de sal, ela causa redução da pressão, previne hipertensão e ela ajuda também a controlar na pessoa que já tem pressão alta. Ainda nesse pilar, em relação ao consumo de vitaminas, eu destaco que uma alimentação bem montada, com uma variedade de alimentos e bem equilibrada, ela faz com que a pessoa não precise tomar suplementos proteicos. Então, apesar de aparecer muita propaganda e que a pessoa pode aparentar se sentir melhor tomando vitaminas, a verdade é que quase sempre não há essa necessidade. Geralmente mal não faz, mas a necessidade não existe. E eu friso isso porque eu vejo muitas pessoas, principalmente no consultório, que às vezes gastam com suplementos caros e que não tem uma comprovação exatamente de benefício e é uma despesa alta e às vezes a pessoa valoriza aquilo mais do que remédios para uma condição que ela tem, né? A gente quer que a pessoa use o mínimo de remédio possível sempre, mas existem indicações claras e a pessoa não deve valorizar suplementos que não têm comprovação ao invés dos seus remédios. Então, retomando os nossos pilares, eu falei sobre o balanço energético, eu falei sobre o consumo de frutas e o consumo de micronutrientes. Já foram 3, então vamos falar agora do quarto pilar. O quarto pilar é evitar o consumo de grãos refinados e preferir de grãos inteiros,
como por exemplo, evitar pão, ultraprocessados, farinha de trigo. Eles contêm muito carboidrato e pouca fibra. Preferir o consumo de grãos inteiros é um fator muito importante para que se aumente o consumo de fibras e diminua o consumo de carboidratos. E por fim, um quinto pilar é em relação ao consumo de gorduras. Em relação ao consumo de gorduras, o principal ponto é reduzir ao máximo o consumo de gorduras trans e gorduras hidrogenadas, que estão presentes principalmente em alimentos processados e em fast food. As gorduras boas são aquelas ricas em ácidos graxos poliinsaturados e são aquelas que têm, por exemplo, no azeite de oliva, óleo de canola, óleo de girassol e também em peixes como atum, salmão, peixes de água doce. Então, reduzir gorduras trans hidrogenadas e consumir mais gorduras boas. Observem, pessoal, que isso até é mais importante, reduzir as gorduras ruins e consumir as gorduras boas, do que reduzir o consumo de colesterol na dieta. Então, eu falei sobre 5 pilares da alimentação saudável e provavelmente você já ouviu outras dicas, talvez mais específicas ou até mais gerais em relação à alimentação. O que eu quero destacar é que, do ponto de vista cardiovascular, essas são as dicas com mais evidência científica. Esses pilares, eles não são não são só eles que existem, mas são aqueles que, do ponto de vista metodológico, de estudos, e que foi o que realmente se avaliou em relação à cardiologia, esses são os principais. E observem, por exemplo, que então a gente tentar determinar se um alimento é vilão ou mocinho, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente se nortear nesses pilares para aí sim uma vida saudável. Eu gosto do exemplo, por exemplo, do ovo. O ovo já foi um grande vilão, depois passou a mocinho e hoje em dia a gente sabe que a evidência que se tem é de que o ovo ele não está associado, o consumo de ovo ele não está associado ao aumento de eventos cardiovasculares. Então, vamos seguir esses passos, esses pilares para a alimentação saudável. Em cada caso, essas orientações elas devem ser individualizadas e adequadas à preferência da pessoa, para que assim a gente possa viver mais e viver melhor. Eu sou o Dr. André Chateaubriand, agradeço pela sua atenção. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe com alguém que precisa saber mais sobre o coração e a alimentação.